Graça e a paz, meus irmãos. Amém. Estou feliz por estar aqui com os irmãos e feliz porque o nosso presbitério, o presbitério de Olinda, o PRO, me deu a oportunidade de mais um ano continuar como secretário de trabalho masculino. E para nós está sendo muito bom esse desafio, e ainda mais porque esse ano é um ano bem especial para nós, porque a federação foi formada e estamos aí lutando junto com a federação para a gente fazer uma sociedade mais forte, cada igreja juntos. Tanto é que hoje nós fechamos mais uma vez o local para a gente fazer o nosso segundo encontro, nosso segundo acampamento, no mesmo lugar, lá no acampamento Paraíso. Aí nós já fechamos, e se Deus quiser, na primeira programação da federação a gente vai estar anunciando, valor, data direitinho, tudo mais bem organizado. E para nós é muito bom estar aqui com os irmãos para trabalhar a temática que nós recebemos, o convidado de Vitor Clay, liderando a igreja de Deus com piedade, e é um tema muito propício, até porque o tema do quadrilênio, o tema geral, é ser fortes e corajosos, e o subtema desse ano é justamente liderando a igreja. Esse ano o subtema é falar justamente desse papel que nós homens temos como liderança, como líderes do Senhor. E nisso eu quero convidar os irmãos para a gente, e o texto que orando a Deus, pedindo direção, nós separamos para essa tarde, nesse noite, a gente trabalhar sobre liderança, como foi nos dado. Se os irmãos puderem ir lá em Atos capítulo 11, Atos capítulo 11, versículo 24. Os irmãos acharam? Sim. Fala o seguinte, vamos ler o versículo 22 a 24, porque aí os irmãos vão saber de quem está sendo falado no 24, Se a gente só ler o 24, talvez os irmãos não percebam de quem está se falando. Diz assim, do 22 a 24: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. Vamos ler junto o 24, irmãos? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Muito bem. Já que a gente, como já falamos, que fomos chamados para falar sobre a liderança da igreja, então queremos trazer aqui o destaque de Barnabé como líder. Mas antes disso, é a gente entender a palavra piedade, já que o tema é liderando a igreja de Deus com piedade. E a gente entender essa palavra piedade. Quem muito bem definiu a palavra piedade foi Calvino. Calvino, ele fala que a piedade, na visão cristã, na visão bíblica, a piedade é o temor a Deus, o homem que tema a Deus e obedece a sua palavra, No sentido geral, Calvino vem ensinando que uma vida piedosa é a vida de uma pessoa que vive para Deus, que vive para a glória de Deus, que vive para servir a Deus, e nessa vivência é uma pessoa que ama seu próximo, que proclama o Evangelho e que obedece a palavra de Deus. Então, logo de início, uma liderança piedosa é uma liderança voltada à palavra de Deus, a obediência ao Senhor, a uma vida para com Deus. E escolhemos aqui Barnabé para falar justamente de uma liderança, justamente por causa dessas três destaques que esse versículo traz de Barnabé, dois adjetivos, e um substantivo, porque aqui fala que Barnabé era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo e um homem também de fé. E um homem como Barnabé, que Barnabé foi um homem bem de destaque para a liderança, da igreja primitiva,
ele se destacou não só no seu envolvimento na obra evangelística com Paulo, mas também, antes disso, ele foi um homem que se envolveu com o trabalho da igreja, o trabalho cristão, e tanto é que foi ele que se colocou a ajudar Paulo no início da fé de Paulo, né, fazendo a ligação de Paulo com a igreja, ainda com muitos irmãos que ainda tinha um medo, uma aversão a Paulo. Ele foi uma pessoa do ministério bem envolvida, ele foi um homem que estava bem envolvido com a obra do Senhor, né? Os apóstolos, né? Na realidade deram esse nome a ele de Barnabé, porque o nome dele é José. Se você ver o capítulo 4 de Atos, você vai encontrar isso no versículo 36, que o nome dele é justamente José, e os apóstolos colocaram de Barnabé, e ainda mais deram a ele o título de filho da consolação, filho da exaltação, que a gente vai falar um pouquinho mais. E justamente essas três qualidades que aqui esse texto traz sobre Barnabé, que a gente quer falar sobre liderança piedosa, uma liderança piedosa, pegando o tema aí geral, né? Liderando a igreja de Deus com piedade. Então, uma liderança piedosa, como é que ela deve ser? Uma liderança realmente que está com o coração, com a vida, temendo a Deus, vivendo para Deus, pegando aqui essas qualidades que o texto traz de Barnabé. Primeiramente, a liderança piedosa é uma liderança amável, porque aqui a primeira identificação, o primeiro adjetivo para Barnabé é que ele era um homem bom, né? E essa palavra ágatos, né? Esse adjetivo ágatos no grego, ela pode ser definida como uma pessoa intrinsecamente bom, ou seja, uma pessoa que é boa por natureza, uma pessoa que tem bondade no seu coração, né? E aqui está identificando que ele é uma palavra de um homem bom, tanto que, como eu já falei, né, Lucas escrevendo, ele coloca que os apóstolos chamaram ele de filho da consolação e filho da exaltação, né? Tanto é que em Atos, aqui ainda no capítulo 11, a gente vê que ele foi uma pessoa importante, né, nas ofertas levadas, né, as pessoas de Jerusalém, quando houve uma grande fome, ele estava lá, era uma pessoa muito envolvida, né? Também ele era uma pessoa que também doou os seus bens para ajudar a igreja, ajudar os irmãos mais carentes. Era uma pessoa envolvida na obra, envolvida com bondade de coração, né? Então ele tinha um coração muito bom, diferente de Diótrefes, né? Que foi um cara que João, escrevendo na sua terceira carta, fala sobre ele, que foi um homem ambicioso e era uma pessoa que, ao contrário de receber os irmãos que chegavam ali naquela comunidade, naquela igreja, ele expulsava, porque ele não queria ninguém, né? Ele se achava dono daquela congregação, daquela igreja, daquela comunidade de fé. Já Barnabé era um homem que ele estava sempre disposto a ajudar, a um coração bom para isso. E uma liderança que não tem um coração amável, ela jamais vai ganhar as pessoas, ela jamais vai fazer com que as pessoas sintam nela a coragem, a vontade de estar perto dela. Então é muito importante a piedade no coração da liderança, que manifestando um coração amável, um coração bom, uma pessoa que realmente está disposta a ajudar. Então, se uma liderança não tem um coração bom, um coração voltado para ajudar as outras pessoas, vai se tornar aquela liderança que só vai aproveitar as pessoas para o seu bem prazer. E a gente encontra muita liderança assim, né? A gente encontra muita gente tendo uma liderança que as pessoas hoje, para elas, é como se fosse um objeto, como se fosse um alvo para a conquista própria. E a gente encontra aí muitos pastores, muitas igrejas, muita liderança fazendo isso. As pessoas são usadas como coisas, né? E isso acontece porque na prática a gente encontra muita liderança não dando tanta atenção a todos os irmãos, a todas as pessoas, mas muitas vezes até escolhendo quem, aquelas que mais me agradam, aquelas que mais eu posso aproveitar delas, né? E a gente encontra muito coração assim. Uma liderança amável, uma liderança bondosa, ela no seu coração, ela tem a vontade de ajudar, ela tem a vontade de cooperar com as pessoas, ela tem vontade de lançar bondade na vida dessas pessoas. E aí eu separei alguns textos bíblicos, né, que falam justamente de como a liderança amável, ela tem de vivenciar essa bondade em seu coração. Paulo escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 6, versículo 9, ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos.
Então Paulo diz que a gente tem que fazer o bem quando a gente pode fazer. Uma liderança, ela aproveita o tempo para lançar a bondade no seu coração. Tiago 4,7, já Tiago diz o seguinte: portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E Deus dá a oportunidade ao seu povo, à sua igreja, à sua liderança, para agir com bondade, né? Agir com amor, agir com misericórdia na vida dos irmãos. Já Hebreus 13:16 diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que você tem, pois de tais sacrifício Deus se agrada, né? Então uma pessoa boa, ela está posta a repartir, ela está posta a ajudar o outro. Já em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 15, versículo 2 diz: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Paulo já coloca aqui que a bondade ajuda a edificação no relacionamento do corpo de Cristo. Já escrevendo a Tito, capítulo 3, versículo 8, já Paulo escreve a Tito dizendo: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para os que creem em Deus se empenham na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Paulo escrevendo a Tito, para Tito orientar a liderança da igreja, que Tito foi responsável para levantar, preparar e fortalecer. Então, sem amabilidade no coração, sem bondade, sem ter esse adjetivo na vida do cristão, fica complicado uma boa liderança, né? A liderança, ela tem que ser uma pessoa boa, de coração bom. Até porque, quando a gente olha para Cristo, uma das coisas que Jesus, ele fala, que ele disse que a gente deve aprender com ele, porque ele é manso e humilde de coração. A gente tem um Senhor que ele é um Deus, que é um mestre, é um Salvador, que ele demonstrou muita bondade para conosco. E ele pede que a gente seja bom, né? Quando a liderança não é boa, ela se torna carrasca. Ela se torna uma liderança mal para as pessoas. Não sabe ter paciência, não sabe andar mais uma milha, não sabe tentar aprender a compreender cada um nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. Então, Barnabé era um homem bom, né? Ele era tão bom que o próprio Paulo, né, ele viu em Paulo um homem que deveria a igreja abraçar, né? Paulo que perseguiu tanto a igreja, Paulo se converte e ainda passou um bom tempo. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente acha que foi uma coisa muito rápida, mas Paulo passou uns 7 anos ainda aprendendo, sendo preparado, para ele poder começar a se tornar um líder na prática, né? E Barnabé foi uma das pessoas que abraçou Paulo, né? Ele viu em Paulo a graça de Deus sobre a vida dele, né? Ele vestiu em Paulo, né? Não só em Paulo, como também Marcos, quando Marcos na primeira viagem com Paulo, ele volta no meio do caminho, mas quando chega na segunda viagem, ele diz: não, defende, a gente tem que levar o menino precisa estar conosco, né? E Paulo briga com ele, e aí Paulo já vai com Silas, ele vai para o outro lado com Marcos, né? E depois de muito tempo, a gente encontra o próprio Paulo reconhecendo Marcos como uma pessoa de necessidade no seu ministério. Então a gente vê que a bondade no coração de Barnabé levou ele a se esforçar para dar mais uma milha, para compreender a graça de Deus e tentar se esforçar para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Se não tiver bondade no coração, né, e o próprio Deus diz que as coisas são boas, né, é pura para as pessoas de coração puro, mas impuros as coisas para pessoas de corações impuros. Então deve haver bondade no coração de uma liderança. Sem bondade, né, vai ter uma liderança que não vai conseguir olhar para as pessoas com amor, não vai conseguir olhar para as pessoas com misericórdia, né? E a gente encontra justamente isso. Quantos e quantos outros se dizem pastores, né? Alguns querem se considerar apóstolos por aí, que vai atrás de pessoas a partir do que elas têm, né? Está mais interessado no que as pessoas têm para dar do que com elas mesmas. E a gente encontra por aí um monte de comunidade doente, de pessoas feridas, porque não são amadas pela sua liderança. Então, Barnabé, ele teve essa qualidade de ser um homem bom. E nós devemos justamente buscar a ter uma liderança com coração como esse, uma liderança amável, né? Então, a liderança piedosa, ela não só é liderança amável, mas também é uma liderança convertida, né? Fica
interessante a gente falar sobre isso, porque na nossa concepção, todos que estão na liderança da igreja são convertidos. E a gente vê que ele aqui era um homem cheio do Espírito Santo, né? Então, a palavra cheia aqui é um homem habilitante completo, ou seja, um homem que realmente foi alcançado pelo Evangelho e o Espírito Santo na sua vida. Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 8, versículo 9, dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Já os Efésios vai dizer que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, ele é o selo da nossa salvação, né? Então, aqui não é aquela ideia que muito é propagada pelos neopentecostais, que muita gente acha que uma pessoa cheia de Espírito não é uma liderança cheia de Espírito, um pregador cheio de Espírito, é aquele cara que tem uma tonação de voz mais grossa, que fala mais alto, ou às vezes grita, que aponta, né? que parece estar mais bravo. Aí, tanto é que no meio do povo, o povo tem uma diz assim, ele hoje está cheio, né? Pode estar cheio de um monte de coisa, né? E muitas dessas pessoas, muitas das vezes, quando volta para casa, né, no meio da família, com os filhos, com a esposa, muitas vezes é uma pessoa ignorante, uma pessoa violenta, mas naquele momento a turma diz que é uma pessoa cheia, ele está cheio de Deus, né? A palavra aqui, cheia do Espírito Santo, não traz essa ideia, traz a ideia de um homem que se converteu, um homem crente, era um homem crente, né? Era um homem que ouviu o Evangelho, que recebeu o Evangelho, né? Veja que aqui Atos, né, versículo 23, ele se alegrou quando a igreja de Jerusalém mandou ele lá em Antioquia para verificar lá aquelas pessoas que tinham se convertido, estava tendo a igreja, estava tendo a reunião, ele foi lá ver que era aquilo, né? Talvez aquelas pessoas lá de Antioquia foram aquelas que estavam lá na festa do Pentecostes, quando Pedro pregou o evangelho, muitos se converteram, né? Viram muitos judeus de vários lugares, e aí ele chegando lá, ele ficou feliz porque ele encontrou ali não só judeus, mas gentios ali, né? Adorando a Deus, servindo a Deus, ele com alegria no coração. Na viagem com Paulo, tanto em Antioquia como na cidade de Icônio, Atos capítulo 13, né? Eles, na Antioquia, no capítulo 14, em Icônio, ele lá com Paulo pregando, ensinando sucessivamente ali aqueles irmãos que estão interessados em aprender o Evangelho, que ouviram a mensagem e disseram, nós queremos ouvir mais ainda. Então eles passaram dias, semanas ali pregando, falando de Cristo para aquelas pessoas, porque para Barnabé agora, Cristo era o assunto principal do seu coração e da sua vida. Então uma liderança que não é convertida, ela não vai falar de Cristo, ela não vai querer viver Cristo, ela não vai querer ver Cristo no coração das pessoas. Tem de ser convertido, né? Tem de ser alguém que realmente esteja pronto para servir a Deus. E a gente vê que essa dinâmica assistida do Espírito, quando a gente vai olhar aqui no Novo Testamento, principalmente Atos 1:8, né? Jesus dizendo aos seus discípulos que eles ficaram em Jerusalém, e diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até por fim da terra. E a gente percebe que nesse texto, uma pessoa cheia de Espírito Santo é uma pessoa que é testemunha mesmo do Evangelho, né? Alguém que demonstre que verdadeiramente foi alcançado pela graça e está pronto para testemunhar dessa maravilha, né? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é testemunho verdadeiro, que é alguém que realmente mostra que é uma pessoa convertida. Já aos Gálatas, Paulo vai falar lá no capítulo 5, né? E o pastor Augusto Nicodemo, ele gosta de enfatizar isso, que é o caráter da vida do cristão, é essa passagem bíblica, né? Que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que contra essas coisas não há lei, né? Então uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que mostra um caráter cristão diferenciado, porque nele está a graça de Deus, né? É alguém que mostra o caráter, né? Não é alguém que pula, alguém que grita, alguém que muda a tonação de voz e alguém pensar que aquela pessoa está cheia de Deus, aqui que sempre que ela está realmente cheia dela mesma. Já aos Coríntios, Paulo escreveu aos Coríntios na sua primeira carta, capítulo 12, versículo 3, Paulo diz lá, por isso vos compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que verdadeiramente glorifica a Deus. O seu desejo é glorificar a Deus. A gente conta muita liderança se esforçando para proclamar seu próprio nome, né? Para proclamar
o seu ministério, para proclamar o seu serviço, né? E Barnabé, ele se dispôs para falar de Cristo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, porque ele era um homem que estava disposto, né? Cheio da graça de Deus, para falar de Deus, né? E falar sobre Deus para as pessoas. E a gente vai ver aqui para os Efésios, Paulo escrevendo no capítulo 5, versículo 18 a 21, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se a gente quer ver alguém cheio do Espírito Santo, vai estar fazendo isso, né? Vai estar louvando, engrandecendo a Deus, vai estar sempre grato diante de cada e qualquer situação, e vai estar também aprendendo a respeitar as pessoas, né? Então, uma liderança convertida, ela busca a vivenciar a graça de Deus na sua vida, busca verdadeiramente mostrar que uma pessoa está disposta a honrar o Senhor, a tomar uma atitude diferenciada. Não é fácil, né? Porque a luta diária contra o próprio pecado é grande, mas Barnabé mostra que era um homem que o seu desejo era falar de Deus, engrandecer a Deus, é fazer com que as pessoas pudessem compreender o Evangelho, compreender a Cristo, a obra de Cristo, a salvação em Cristo, levar as pessoas a se render aos pés do Senhor, né? Então, para isso, somente alguém que um dia experimentou, né? Um dia que realmente foi alcançado pelo amor de Deus e seu coração foi transformado. Então, o seu objetivo é engrandecer ao Senhor, bendizer ao Senhor. E esse é o papel de uma pessoa convertida, um papel de uma liderança convertida. O seu desejo é a glória de Deus. Busca fazer com que Deus seja conhecido, que o Evangelho seja ensinado de maneira que as pessoas possam compreender e adorar a Deus. E Barnabé, ele se esforçou para isso, junto com Paulo na primeira viagem, porque a Bíblia não narra a segunda viagem dele com João Marcos, mas na sua primeira viagem com Paulo, ele estava lá justamente com Paulo, se esforçando para isso, fazer com que as pessoas se rendessem aos pés do Senhor Jesus. E para isso, tem de ser verdadeiramente crente. A gente encontra há muita liderança, principalmente hoje, nas redes sociais, né? No TikTok, no YouTube, no Instagram, né? Coloca aí os vídeos, quanta liderança que estão lá fazendo show, né? Dancinhas, né? Piadas, querendo ganhar curtidas, né? Querendo ganhar seguidores, enquanto o verdadeiro pastor, o objetivo dele é fazer Cristo ser anunciado, porque o seu coração está convertido a Deus, para glorificar Deus e anunciar o Senhor. Então, a liderança piedosa é uma liderança amável, uma liderança convertida, mas também comprometida, né? Então, enquanto ele é adjetivado, né, em qualidade como um homem de bondade, como um homem cheio do Espírito Santo, também ele é uma pessoa que ele é uma pessoa comprometida com o Senhor, porque a palavra pistes, que vem da palavra pistel, que significa fé, crença, confiança, fidelidade, aqui está no substantivo, para identificar, indicar que ele era um homem que vivia na fé em Cristo. Ele era um homem de fé, né? Não é essa fé que a gente encontra hoje em dia, e que as pessoas são levadas a ter uma fé no Deus que vai dar tudo que ela quer, né? Fazer tudo que ela quer. Ao contrário disso, Barnabé era um homem de fé ativa, porque ele era um homem que se colocou envolvido na obra, né? Como eu já falei, Barnabé, ele, lá em Atos 9, a gente encontra Barnabé contribuindo, né? Dando de coração a obra da igreja, né? Ele se envolvendo com a obra da igreja, ele dando para que pudesse, que a sua contribuição ajudasse os outros irmãos nas suas necessidades. A gente vê Barnabé feliz, né? O Paulo, né, no livro de Atos, no capítulo 9, lá vem dizendo que Barnabé levou aos apóstolos, Paulo apóstolo, ele contou como que no caminho Paulo, né, que é lá identificado como Saulo, vira o Senhor e que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ele teve esse ânimo de levar,
Paulo até os apóstolos, até a igreja de Jerusalém, mostrar como ele se converteu, como ele já falava desse amor, né? O próprio Paulo, ele reconhece o trabalho de Barnabé, mesmo que depois ele tenha se separado, ele escrevendo aos Gálatas, ele fala sobre o trabalho tanto dele como de Barnabé, né? O trabalho entre os gentios, lá em Gálatas 2:9, ele edificando aqui, lembrando, trazendo aos irmãos de Gálatas como também Barnabé era um homem envolvido na obra do Senhor, era comprometido na obra do Senhor, né? Tanto que nessa sua primeira viagem ele trabalhou árduo com Paulo, e depois mesmo assim, né, ele continuou trabalhando, mesmo se separando, ele indo entre os gentios, levando João Marcos para fazer a obra do Senhor. Ele era alguém que mostrou que a sua fé não era uma fé subjetiva, mas uma fé ativa, né, comprometida. Muitos dizem que crê em Deus, crê no Senhor, mas que fica só nas palavras, né? Isso não traz para o coração, isso não traz para a vida, o dia a dia. E o pouco que o livro de Atos fala de Barnabé, a gente vê um homem ativo, um homem envolvido, um homem que se entregou de coração à obra do Evangelho, à obra do Senhor Jesus. E alguns outros textos aqui também para nos trazer esse desafio, né? Gálatas 2:20, Paulo dizendo: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim, né? Uma liderança comprometida, uma liderança realmente que pratica a fé, ela está envolvida dele totalmente, porque sua vida pertence totalmente ao Senhor, né? E nisso também, uma pessoa comprometida, ela sabe que a sua vida, a sua salvação é totalmente na mão do Senhor, e de que, por mais que passe por dificuldades e lutas, sabe que o Senhor, a sua vida está garantida na mão do Senhor Jesus, né? Como Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, e nem de qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou como Paulo escreve aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 24: fiel é quem nos chama, o que vos chama, o qual também o fará. E a gente ainda pode lembrar de Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, quando Paulo diz aos crentes de lá: irmãos, quanto a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Deus e Cristo Jesus. E quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, Paulo fala no capítulo 1, versículo 12: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei que tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E quando a gente olha para Barnabé, a gente vê Barnabé um homem envolvido na obra de Deus, mas a gente não vê Barnabé se preocupando em ser reconhecido. Porque a gente vê que se destaca Pedro, principalmente Paulo, mas o pouco que se fala de Barnabé vê o seu comprometimento com a obra do Senhor, né? A sua fidelidade com a obra de Deus, o seu coração na obra de Deus. Um homem que um pouco se fala dele, mas se vê muito naquele homem uma liderança bem envolvida, bem comprometida, bem participativa nas coisas do Senhor, né? É alguém que, se alguém pudesse, talvez naquele tempo, entender o que é alguém viver pela fé, era olhar para a vida de Barnabé e ver ele envolvido na obra do Senhor, né? A gente vê que muita liderança hoje é liderança de discurso e não de vida, né? Uma liderança que fala, mas que pouco se pratica, pouco se faz, né? E justamente a gente às vezes não compreende a soberania de Deus em nossa vida e na vida da liderança, que muitas das vezes o Senhor permite que os exemplos daquilo que se prega, daquilo que se ensina, sejam também entendidos na prática da vida daqueles que lideram, né? Porque hoje em dia as ideias de liderança é uma liderança
perfeita, né? Uma liderança que não sofre, uma liderança que não passa por lutas, é uma liderança inatingível de problemas, até porque problemas é sinal de que não está bem com Deus, que não está sendo abençoado pelo Senhor. E hoje, esses homens, essa liderança, né, a maioria de destaque, são homens que têm de mostrar que tem uma vida boa, né, uma vida financeira boa, de saúde boa, de uma família estruturada, né, não pode ter nenhum problema, porque senão a liderança que não é bem vista, porque tem de mostrar que é um homem totalmente abençoado por Deus. E justamente o Evangelho não mostra isso. A gente vê os grandes homens de Deus sofrendo pelo Evangelho, né? Se negando a si mesmo pelo Evangelho. Então, irmãos, se queremos uma liderança piedosa, nós precisamos pensar que tipo de liderança nós somos, porque querendo, todos os homens, eles são líderes, né? Não é somente o pastor, não é somente os presbíteros, não é somente os diáconos, mas cada um de nós, como homem de Deus, somos líderes. Somos liderança em nossas casas, às vezes temos liderança no nosso trabalho, sempre estamos envolvidos de alguma maneira como um líder, como uma pessoa responsável no Evangelho, né? Na obra de Deus. Somos líderes muitas vezes na igreja, somos professores de escola dominical, estamos envolvidos às vezes na liderança da UPH, e a gente tem que pensar muito bem que se a nossa liderança, a nossa vida, tem sido uma vida piedosa, né? A piedade verdadeira, não aquela piedade de que as pessoas estão acostumadas a mostrar uma santidade que não existe. Eu achei interessante uma certa vez, minha mãe ela já faleceu, mas uma certa vez nós comemoramos o aniversário dela lá em casa. Só foi eu, minha esposa, uma irmã, minha mãe, a gente tudo lá. Pedimos uma pizza, comendo pizza, minha mãe era da Assembleia de Deus. E aí, da minha casa para a casa dela, para a gente visitar, a gente passa muito na frente da igreja dela. Passava muito na frente da igreja dela. E aí a gente comendo pizza de uma hora para outra, minha mãe disse assim para mim: ô meu filho, por que você vive muito de bermuda, hein? Disse: por quê, mãe? De repente ela falou isso. Não, porque muitas irmãs lá da igreja falam que você usa bermuda e não sei o que e tal, né? Sabendo da cultura dela. Aí deixei ela falar e disse: eu estou até para poder para a senhora. Quantas vezes elas falaram no meu caráter? Ela parou, ficou pensando, disse: meu filho, disse que você é uma bênção, mas tem um presbítero lá na minha igreja, aí ela, né? Começou a ser um presbítero lá na minha igreja, só veio de paletó e gravata, aí, mas todo mundo sabe da vida dele. Aí começou a contar um monte de coisa daquele homem da igreja. E aí ela parou, ela não cobrou mais, porque ela foi percebendo, né? Que muitas das vezes a gente cria um estereotipo de uma liderança que não é bíblica, que não é piedosa, que não tem mais Deus, né? Que aquele cara que se apresenta é animado, aquele cara que... Mas se a gente olhar, né, muitas vezes não é uma pessoa que ama, que só sabe chegar para as pessoas quando precisa, e não para ser alguém que as pessoas precisem toda vez que precisem, né? Uma pessoa de coração bom, ele está sempre pronto e amável para ajudar, né? Se não pode estar presente, mas está lá orando, está chorando, está sentindo a dor. Isso é verdadeira liderança, não é piedosa, que tem um coração bom, né? Que quando olha para as pessoas, vê a graça de Deus na vida delas, né? Não é uma liderança maliciosa, mas uma liderança que busca a graça de Deus, não porque as pessoas são boas de coração, mas é a graça de Deus na vida das pessoas, é o Evangelho que transforma o coração, né? É uma liderança realmente convertida, que fala de um Deus que alcançou o seu coração, fala de uma graça que alcançou a sua vida, fala de uma misericórdia que sabe que ele não merece e que ele foi alcançado, fala de um Deus que restaurou e mudou a sua vida, né? É alguém que não discursa sobre Deus, mas fala porque tem vida com Deus, né? Que busca ter sua vida de oração, que ter sua vida de leitura da palavra de Deus. E uma coisa que é um desafio muito grande para nós pastores, que é muito grande, é a gente buscar a Bíblia sempre como nosso devocional, porque às vezes estamos tão atarefados que tem que preparar a pregação, né?
Na escola dominical tem que trazer mensagem, tem que trazer mensagem no culto da noite, no culto de oração. Aí o irmão vai fazer o culto na casa dele, que às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente fica até mecânico, né? A gente pega a Bíblia como só uma ferramenta para fazer aquelas pregações que tem que levar nos cultos e que muitas das vezes que a gente vê, a gente não está se alimentando, a gente não está buscando. Eu lembro, e até hoje eu lembro disso, que o pastor Costa Neto, na minha ordenação, ele disse: olha, faça das suas pregações o resultado da sua devocional. E desde que ele me disse isso, eu tomei isso como desafio para mim, que não é fácil, mas um desafio para mim de que preparar sempre a minha mensagem, mas antes de me alimentar. Que Deus primeiro fala comigo que eu me quebre. E muitas vezes a gente quer liderar as pessoas e a gente não quer estar nos pés do Senhor, né? Se quebrantando, buscando, orando, lendo a palavra, né? Muitas das vezes a gente cobra das pessoas o que a gente não está vivenciando, né? E a gente tem que ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né? Que as pessoas dizem: nossa, a graça de Deus, não nós, porque se a pessoa for ver a gente, misericórdia, né? Vão sair correndo porque, né, o que é em nós, de nós mesmos, não presta para muita coisa, mas a graça de Deus é grande. E são pessoas comprometidas mesmo, pessoas de fé, coloque em prática, que viva aquilo que prega, né? Que creia naquilo que prega, né? Que seja fiel, mas não é fiel às pessoas, ser fiel a Cristo, ser fiel à igreja, ser fiel ao chamado, à liderança que o Senhor nos deu, né? Ser fiel para a glória de Deus, se comprometer mesmo, se envolver, lutar para que as pessoas conheçam a Deus, que as pessoas encontrem a Deus, saibam verdadeiramente quem é Deus. Não é simplesmente agradar as pessoas, como a gente conta muita liderança por aí, né? Quem quer agradar as pessoas, aí fala de tudo mesmo do Evangelho, e quando usa um texto bíblico aqui ou está ali, mas o objetivo é outro, é agradar as pessoas, é querer trazer uma palavra psicológica, uma palavra de terapia, uma palavra de agradar as pessoas, mas nunca de se comprometer com o Evangelho, de ensinar a verdade, de mostrar, mesmo que muitas das vezes, e a maioria das vezes, sempre incomoda, né? Sempre incomoda, porque Deus, a palavra de Deus revela o que nós precisamos deixar para servir melhor a Ele. E se a gente propôs a buscar, né? Pelo menos a gente olhar para Barnabé e ter muitos líderes bíblicos que a gente pode olhar, a gente pode ter uma liderança piedosa, né? Vamos ter homens piedosos, sendo líderes dos seus lares primeiramente, né? Líderes dos seus filhos, da sua esposa, líderes nos seus trabalhos e líderes na casa de Deus, e onde quer que ele esteja, por mais que ele não tenha um cargo, mas ele está exercendo uma liderança como filho de Deus, como aquele que faz parte do reino do Senhor. Vamos baixar as cabeças, se você puder baixar a sua cabeça nesse momento. Ó Deus, nós nesse momento queremos rogar a Ti que nos ajude a termos uma vida de piedade, uma vida piedosa, Deus, não para as pessoas poderem nos aplaudir ou querer nos definir como pessoas crentes, pessoas santas, pessoas cheias do Espírito, pessoas maravilhosas, mas nós precisamos buscar a piedade, Deus, porque precisamos do Senhor. Precisamos entender que a nossa vida, depois que o Evangelho invadiu nossa mente e nosso coração, nós vivemos para a glória do Senhor. Ó Deus, nos ajuda a sermos verdadeiros líderes, ó Deus, líderes comprometidos, líderes que verdadeiramente são fiéis, porque a Tua palavra diz que o que se ergue do despenseiro é que ele seja contado fiel, contado comprometido, envolvido, trabalhando na obra do Senhor. Nos ajuda, Deus, converte o nosso coração todos os dias, nos converte a Ti, ó Deus, como o profeta clamou ao Senhor: converte-nos, Senhor, nós seremos convertidos. Ó Deus, precisamos cada dia, ó Deus, deixar de entender ou defender o nosso próprio coração, nosso próprio entendimento, o nosso próprio machismo, e se converter à Tua vontade. Estar prontos, ó Deus, antes de querer levar as pessoas a fazer alguma coisa, que nós busquemos a sermos obedientes a Ti, Deus. Mas nos ajuda a sermos bons, a sermos amáveis de coração, Deus. Nos ajuda a olhar a Tua graça na vida das pessoas, não as suas maldades, ó Deus. Tira de nós malícia, tira de nós, ó Deus, qualquer interesse e na hora de querer ajudar alguém. Isso vai me promover, isso vai me destacar, isso vai me trazer benefício.
mas, ó Deus, fazer porque a tua bondade está em nós. Porque de ti temos recebido o amor para vivenciar esse amor. O teu amor nos constrange para amarmos os outros, independente do que ela seja. Ajuda-nos a ser verdadeiros líderes, ó Deus. Porque assim nós estaremos honrando o Senhor, estaremos glorificando o Senhor, estaremos, ó Deus, edificando o teu povo e fazendo a tua igreja estar mais forte. Pois assim, ó Deus, nós te oramos e te louvamos em nome de Cristo. Amém. Amém.